todos, com a graça e a paz de nosso Senhor. Um bom dia a todos, nessa manhã de domingo. Mais uma escola bíblica dominical à distância. E eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias, nas suas casas, reunidos, como igreja do Senhor, aí reunida em cada casa de cada irmão, no livro do profeta Abacuque. Vamos abrir no capítulo 3 de Abacuque, vamos fazer a leitura, vocês acompanham a leitura comigo e depois nós vamos orar. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Veja as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava já está cheia de flechas, tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as próprias lanças, as quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto, para instrumentos de corda. Vamos orar agora, irmãos. Pai querido, nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos instrua nessa manhã, nesse momento, em cada casa, em cada lar. Pai, nos alimenta, Pai, com teu pão, que é verdadeira comida, Pai. No nome de Jesus, Pai, que é o nosso mestre, fala conosco, Pai, nesta hora. Amém. Irmãos, estamos no 77º dia já de quarentena, de isolamento social. Um período de crise, talvez sem precedente na nossa história, pelo menos nos últimos anos. Uma crise social, uma crise econômica, uma crise de saúde pública, uma crise sanitária. Nós temos visto já o sistema de saúde colapsando o Brasil afora, isso já aconteceu já há bastante tempo em alguns estados, tem chegado em outros estados, como inclusive tem sido no nosso aqui, nós estamos chegando nos limites ali da nossa capacidade, estamos vendo o coronavírus ceifar a vida de muitas pessoas, numa quantidade muito maior do que qualquer outra doença endêmica, vamos dizer assim, que o país possui. Essa não é uma crise exclusiva do Brasil, mas na verdade ela é uma crise mundial, uma crise de saúde pública, uma crise econômica mundial, em decorrência dela.
né? Não há nenhum lugar do mundo que seja salvo nesse período. Mas no Brasil, de fato, as coisas parece que elas ficam mais caprichadas, né? E não, como não bastasse as crises de saúde pública, nós também estamos atravessando um grande período de crise econômica que já vinha antes da própria pandemia e de crise política, né? Um governo bastante instável, né? Grandes problemas sociais que a gente já tinha simplesmente se acumularam, né? Nosso sistema de saúde, nós sabemos, ele está muito aquém daquilo que ele precisa ser para poder atender a todas as pessoas de maneira digna e decente. É um período de fato de grande tristeza nacional, não é um período de alegria, né? Esse período de quarentena não é um período de férias, é muito mais um período de angústia que cada casa, cada lar tem passado, né? Especialmente aqueles que possuem pessoas que estão enfermas, pessoas de grupo de risco, ou aqueles que já estão sentindo as consequências terríveis de uma economia já cambaleada, já bastante prejudicada. É um período de fato de pano de saco, de cinza, como diz a linguagem bíblica, para períodos assim. Mas é um período bastante oportuno também para nós refletirmos na palavra de Deus, né? Um período bastante oportuno para nós buscarmos a face do Senhor. E eu acredito que o profeta Abacuque ele pode nos ser bastante útil nesse período de crise social. Né? Por quê? Porque ele é um profeta que profetizou num período de crise. Ele viveu um grande período de crise. E se nós pudermos dar um título para essa oração de Abacuque que nós acabamos de ler, ela é uma confissão de fé em tempos de crise, né? Ela é uma declaração de fé no período de grande crise nacional que o reino de Judá, onde Abacuque morava, estava atravessando. Antes da gente tratar especificamente do capítulo 3, vamos só relembrar, né, o contexto, onde é que Abacuque estava, o que é que estava acontecendo e por que é que ele faz essa oração de maneira tão forte e profunda que nós cantamos, né, muitas vezes nos nossos cultos, né, nas nossas reuniões, esses trechos finais ali da oração de Abacuque são bastante conhecidos. O que acontece? Abacuque foi um profeta que viveu ali no final do século 7 para o início do século 6 a.C., né? Era o período no qual o Israel estava dividido em dois reinos, o reino do norte Israel e o reino do sul Judá. Abacuque era do reino do sul, era um profeta do reino do sul. Ele foi contemporâneo de Jeremias, ele foi contemporâneo de Sofonias, de Ezequiel. Ele viveu ali mais ou menos entre o final do reinado do rei Josias e o início do reinado do rei Jeoaquim. O que acontece é que nesse período, no período do rei Josias, foi empreendida uma grande reforma espiritual no reino de Judá. O rei Josias é aquele rei que muitos sabem, descobre o livro da lei, né? Abandonado num lugar, e ele descobre o livro da lei e convoca todo o povo a um arrependimento nacional para que se arrependam dos seus maus caminhos, para que passem a buscar o Senhor, para que o Senhor assim curasse as feridas do povo de Israel. O rei Josias era um rei bom, né? A gente sabe que nesse período de reino dividido, no reino de Judá, se oscilava entre reis bons e reis ruins, né? E como o Senhor havia dito, né, quando ele faz o seu pacto com o povo de Israel, depois que eles saem do Egito, né, no deserto, e ele dá os 10 mandamentos e começa a falar ali os termos da lei, ele coloca uma condicional nesse pacto com o povo de Israel. Ele diz o seguinte: se vocês forem obedientes ao livro da lei, vocês serão abençoados. Mas se vocês forem desobedientes, vocês serão amaldiçoados. Vocês sofrerão as consequências da sua desobediência. Né? Vocês, se irem após outros deuses, esquecerem o livro da lei, esquecerem a lei, vocês simplesmente serão castigados. Não terão paz com seus vizinhos, não terão paz entre vocês. A economia irá por água abaixo. Era o que acontecia de fato. Desde ali, passando do deserto, passando pelo período dos juízes, pelo período do reino unificado de Saul, Davi e Salomão, e pelos reinos divididos. Enquanto no reino do norte só houve reis ruins, no reino do sul havia essa oscilação entre reis bons e reis ruins. Rei Josias é um daqueles reis bons, como Josafá, como Ezequias.
né? Os seus pais, por exemplo, foram reis muito ruins, né? Manassés foi um rei terrível, era o seu avô. Amon foi o seu pai, também foi um rei muito ruim que não andou nos caminhos do Senhor. E nesse período era muito interessante que quando o rei ele abandonava a fé, todo o povo acabava abandonando também. E todo o povo sofria a consequência da infidelidade do rei, né? O rei se afastava do Senhor, todo o povo também se afastava, né? A liderança influencia os liderados, né? E quando a liderança cai, a possibilidade de grande parte dos liderados caírem também é grande. E era o que acontecia. Então todo o reino caía em desgraça porque caía em idolatria. E quando eles caíam em idolatria, não era apenas eles se voltarem para outros deuses, né? A gente muitas vezes acha que, nossa, será que esse é um ciúme do Senhor? O que acontece é que nunca a idolatria vinha sozinha, né? Ela era um pacote, né? A idolatria nunca vem só. Quando nós abandonamos o Senhor, abandonamos por completo, irmãos, por completo, né? E era o que acontecia com o povo. O povo se tornava idólatra e também violento, e também perverso, e também opressor, né? E também corrupto. Era o que acontecia com o povo. Então a sociedade ali, o povo de Israel, o povo do reino de Judá, entrava em desordem total, em caos total quando eles abandonavam a lei do Senhor. E o Senhor os punia, né? Abacuque vive num período que é o finalzinho do rei Josias, que foi um rei bom, e é um período que o povo gozou de paz, de prosperidade, né, por conta de que eles estavam dando em obediência. Mas o rei Josias morre. E quando o rei Josias morre, né, sobe o seu filho, o rei Jeoaquim, que é um rei muito perverso. E o povo retorna novamente às velhas práticas idólatras. O povo abandona de novo a lei do Senhor. E é nesse período que o profeta Abacuque ele levanta a sua voz. E diferente dos outros profetas, cuja profecia ela é voltada para o povo de Israel, né? Assim diz o Senhor, né? É uma profecia voltada para que o povo ouça. O que é muito especial no livro de Abacuque é que ele está tendo um grande diálogo com o Senhor. O livro inteiro é uma grande oração, né? A oração é nós falarmos com o Senhor. E ele derrama a sua alma completamente diante de Deus, né? Colocando todas as suas queixas, as mais francas e sinceras, sem nenhuma hipocrisia. E é isso que ele faz, por quê? Porque é o que está acontecendo com o povo, é a violência, é a corrupção decorrente da idolatria. É por isso que ele começa, né, o seu livro indagando o Senhor, né, questionando o Senhor. Até quando eu clamarei pedindo ajuda e o Senhor não me ouvirá? Até quando eu gritarei violência, né, e tu não salvarás? Por que me fazes ver iniquidade? É o questionamento dele de maneira bem franca. Será que nós temos, por exemplo, esse tipo de coragem de, diante do Senhor, de fato fazer orações francas, sinceras, né? Aquilo que de fato está no nosso coração, derramar diante do Senhor, para que Ele nos trate, para que Ele nos cure? O fato é que ele coloca, olha Senhor, o que está acontecendo é que o povo está perverso, eu só estou vendo iniquidade na minha frente, né? O povo simplesmente te abandonou e o Senhor não está fazendo nada. Parece que Abacuque está imaginando de alguma maneira que será que o Senhor nos abandonou, o Senhor está indiferente, está tolerando a impiedade, né? Está tolerando o mal. Abacuque levanta essa questão. E o Senhor responde o profeta. E quando ele responde o profeta, ele responde de uma maneira que surpreende o nosso profeta de uma maneira que não é muito boa. Porque o que o Senhor diz? O Senhor diz, pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. O Senhor começa então a falar que eles são pavorosos e terríveis. Eles fazem suas próprias leis. O seu Deus é a sua força, a força da sua mão, o poder do seu império, do seu exército. O que acontece é que nesse período, irmãos, havia duas grandes potências, a Assíria e o Egito. E elas brigavam entre si ali pela hegemonia daquela região. E o reino de Judá era um reino pequenininho entre elas ali. E o que acontece é que os caldeus são os babilônios do período de Nabucodonosor, que nós conhecemos muito bem. E os babilônios eles conseguem se libertar do domínio assírio, formam um grande exército e conseguem derrotar os assírios. E sua fama então fica simplesmente espalhada por toda a terra.
né, do poder e da crueldade que esse exército babilônio possuía. E eles simplesmente estavam arrasando tudo ali, conquistando toda aquela área que antes era o Império Assírio, que também era muito cruel. E eles também derrotam o Egito numa batalha. E o que acontece? Esses homens terríveis, esse exército terrível de homens iníquos, homens pagãos, homens que têm como seu Deus a sua força, homens que adoram a Marduk, né? O que é que acontece? Esses homens são os homens que Deus levanta para punir o seu povo. Né? E isso simplesmente faz com que o profeta fique ainda mais perplexo. Né? É por isso que ele, ouvindo, né, todas as coisas que o Senhor acabou de falar, de como ele descreve, o Senhor mesmo descreve a violência, né, a crueldade do povo da Babilônia, dos caldeus, Abacuque ele se queixa novamente e diz: Senhor, o Senhor vai pôr um povo mais iníquo do que nós, porque nós pelo menos somos o povo da aliança, somos o seu povo, que tem a sua lei. Se nós andarmos em obediência, o Senhor vai nos curar. Nós temos a tua lei. Eles não têm, eles são pagãos. E simplesmente são eles que o Senhor está levantando para aplicar justiça no seu povo. Ele fica então bastante perplexo e coloca de novo esse questionamento: o Senhor vai tolerar o mal? Vai tolerar o mal de uma nação iníqua, de uma nação impiedosa, mais ímpia do que nós? Né? O que é que vai acontecer? Porque eles virão com essa violência toda. E aí ele diz: eu vou esperar então para o Senhor me responder. Né? Percebe como a oração de Abacuque é muito visceral. Esse diálogo de Abacuque ele é muito sincero diante do Senhor. Ele coloca suas dúvidas no lugar correto, diante de Deus, para que Deus as trate, para que Deus as cure. E aí o Senhor responde novamente, e responde fazendo primeiro uma repreensão ao profeta, bastante ousado no seu modo de se dirigir, né? Ele fala: escreva essa visão, torne bem legível. O Senhor dá a ele uma resposta em visão e diz: olha só, mesmo que pareça demorar, espere, certamente virá. E aí ele lembra de uma coisa, que é o grande centro de todo o livro, que é no capítulo 2, o versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Esse texto, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, irmãos, ele é repetido, ele é citado 3 vezes no Novo Testamento. Em Romanos, no 17, é citado também em Gálatas, no capítulo 3, e também é citado no livro de Hebreus, no capítulo 10. Sempre relembrando isso: o justo vive pela fé. O Senhor está lembrando Abacuque: Abacuque, espere, porque eles, os ímpios, os iníquos, eles confiam na sua própria vaidade, eles estão orgulhosos, eles vão fazer essas coisas todas, grandes atrocidades, eles vão destruir Jerusalém, eles vão aplicar o meu juízo sim, mas entenda uma coisa: o justo vive pela fé, é diferente deles. E aí ele começa a falar do juízo que o próprio Senhor irá aplicar sobre os caldeus, sobre os babilônios. Eles não ficarão impunes. Agora ele dá uma resposta que aí sim faz sentido a oração no capítulo 3, porque o Senhor publica 5 ais, 5 coisas terríveis que irá acontecer de fato à Babilônia, e aconteceu. Aquilo que o Senhor falou se cumpriu no ano 597 a.C., quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, arrasa, destrói o templo e começa a levar uma série de jovens, de gente cativa para Babilônia, inclusive Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí o que acontece? O Senhor fala que eles não ficaram impunes de maneira alguma, de que esse povo iníquo, esse povo idólatra terá a sua paga. Eles também responderão diante do Senhor. Ninguém, irmãos, passa impune nessa terra. Todos nós estamos submetidos ao juízo de Deus. E é por isso que ele então começa a sua oração, que é para nós, de alguma maneira, uma confissão de fé, uma declaração de fé nesse tempo de crise. Por quê? Porque o Senhor está dizendo que vai aplicar o juízo à Babilônia, mas ele não está dizendo que irá desistir de punir Judá pelas suas maldades. Percebe? E aí é o que o profeta faz. E a primeira coisa que o profeta faz é uma oração, A sua oração começa com uma oração de petição. Que petição? A petição de avivamento e livramento. Ele fala assim: Senhor, eu tenho ouvido a tua fama, me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, faz-a conhecida. Aviva novamente, como o Senhor fez no passado.
faz agora de novo. O Senhor que livrou o nosso povo, nós ouvimos, né, ano após ano, geração após geração, tudo que o Senhor fez quando nos libertou com forte mão, com forte braço lá do Egito. Então aviva novamente, como nos tempos em que o Senhor retirou nosso povo da escravidão de 400 anos, faz agora também. Eu ouvi, eu estou entendendo que de fato o Senhor vai cumprir a sua palavra, vai nos tratar com a sua severidade, com a sua justiça, mas que o Senhor também vai punir os nossos algozes, os nossos castigadores. Mas eu te peço, Senhor, abranda, abranda esse período, aviva a tua obra, aviva o teu povo novamente, faz conhecida novamente a sua obra. Lembra-te no dia da tua ira, da tua misericórdia. E aí depois dessa oração, ele compõe uma grande poesia, que é um jeito muito típico, irmãos, dos antigos israelitas, da igreja do Velho Testamento, orar. Eles oravam muito lembrando os atributos do Senhor, e os feitos do Senhor na história, aquilo que o Senhor já havia feito na vida deles. De quanta salvação, de quantos livramentos, de como o Senhor era o sustentador da vida deles. Eles lembram do poder do Senhor sobre a natureza criada, de que o Senhor é poderoso sobre todas as coisas que Ele criou. E ele lembra dos atos salvadores de Deus ao longo da história do próprio povo de Israel. A nossa fé, irmãos, ela é uma fé histórica, ela não é uma fé teórica. As coisas nas quais nós cremos, elas aconteceram na história humana, elas têm registro, são atos de um Deus que intervém na nossa história, são atos de um Deus salvador que se importa com seu povo e que vem em seu socorro. E é por isso que ele começa a falar com uma linguagem muito pomposa, nessa parte, essa poesia dos grandes feitos salvadores de Deus. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está relembrando o Êxodo, a grande referência de libertação do povo de Deus era o Êxodo. Aquilo que o Senhor fez no período do Êxodo foi um período ímpar na história, foi um período singular na história. A tal ponto, irmãos, que naquele período os egípcios tentaram apagar da sua própria memória tamanha vergonha, do modo como eles e seu faraó foram envergonhados pelo Senhor. Tão grande aquela libertação. E aí ele começa a falar da grandeza de Deus, da sua glória, do seu resplendor maravilhoso, de que adiante dele vai a peste, diante dele vai as pragas, de que o Senhor ele está acima de qualquer força da natureza, de que inclusive todos os outros povos são testemunha dos seus atos, quando ele fala das tendas de Cusã, da terra de Midian, quando vem os atos do Senhor. A gente lembra, por exemplo, desses relatos em Juízes, desses relatos em Josué, de como que os vizinhos ficaram espantados com aquilo que o Senhor estava fazendo no meio do Egito. Irmãos, o Egito era a nação mais poderosa do mundo naquela época. Talvez não tenha havido nenhuma civilização tão brilhante quanto a civilização africana do Egito. Nada foi parecido com o Egito, irmãos. E simplesmente Faraó, que naquele período era o homem mais poderoso da terra, considerado um deus, ele foi envergonhado pelo Senhor ali. O Senhor os envergonhou utilizando um povo escravizado. E aí ele começa a dizer, será que é contra rios, contra ribeiros, que o Senhor se ira, porque o Senhor utiliza as forças da natureza para aplicar a sua justiça? Não, de maneira alguma. Ele está irado contra o povo que castiga o povo do Senhor. Isso é importante, irmãos, para ele exatamente abastecer a sua alma de fé. Ele relembra a sua própria alma, os atos salvadores de Deus, de que aquele Deus que fez uma grande libertação no período do Êxodo com Moisés, ele é tão poderoso naquele momento também para livrar o povo de Deus novamente agora da mão dos babilônios. Ele ouve isso como uma grande declaração de fé, mesmo sem ter visto, sem ter contemplado. Abacuque provavelmente não contemplou o retorno do povo, a reconstrução do novo templo, mas ele já começa
a cantar vitória pela fé. E aí ele começa a dizer de como o Senhor fez coisas maravilhosas e incríveis. Né? O período do Êxodo é um período de grande concentração de milagres, de atos maravilhosos do Senhor na história. O sol e a lua param naquele período da conquista de Canaã, com Josué à frente do povo. Né? Ele começa a falar também de como o Senhor tratou de salvar o seu ungido e de ferir o chefe da casa dos ímpios. Aqui ele está se referindo a Faraó. Então o Senhor, que era poderoso para fazer o que fez com Faraó, é poderoso para fazer o que quiser também com Nabucodonosor ou com qualquer liderança caldeia, né? Liderança dos caldeus, dos babilônios. E ele diz como que ele utilizou o próprio povo do Egito, utilizou suas próprias artimanhas para simplesmente esmagar o exército de Faraó. E ele fala também, como sempre os salmistas, como sempre os profetas lembram nas suas orações, lembram do grande feito que foi quando o Senhor abriu o Mar Vermelho. Não apenas as pragas, mas também quando o Senhor abriu o Mar Vermelho e fez o povo passar com os pés enxutos, mas aí puniu com as águas, com grandes águas, o exército de Faraó. Né? Ele faz essa grande poesia de louvor a Deus por aquilo que o Senhor já fez. E aquilo que o Senhor já fez é o combustível para a fé dele, para que ele entenda que o Senhor é poderoso também para salvar o seu povo hoje, né? De que ele não mudou, né? De que ele permanece sendo o mesmo. E aí, logo depois que ele faz essa grande poesia, tem a terceira e última parte da sua declaração de fé, que é a sua confissão de fé, né, por excelência, né? Um hino que ele compõe. A gente está tratando aqui de um canto, de uma música, que provavelmente depois se tornou um cântico utilizado, né, nos cultos do povo de Deus. E aí o profeta ele fica extasiado, né, cheio de temor por tudo aquilo que ele mesmo estava relembrando, né? Lembrando de como o Senhor é poderoso, de como não há nada comparável ao seu poder, de que não há nenhuma força da natureza ou força humana que se compare a ele. Ele simplesmente fica extasiado quando ele diz: ouvi isso e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. Né? Ele começa a falar, né, de como que ele sentiu de maneira física mesmo, né, como é estarrecedor, como é terrível cair nas mãos do Rei de todo o universo. Né, de como é terrível, irmãos. É muito triste nós cairmos no juízo de Deus. É claro que aqui é uma grande diferença em como o Senhor iria tratar o seu povo, o reino de Judá, e como o Senhor iria tratar os babilônios. É importante sempre a gente frisar isso. São dois tratamentos diferentes. Com o povo de Judá, o que é que o Senhor está fazendo? O Senhor está levantando um povo iníquo para corrigir o seu povo, para que o seu povo aprenda que desobedeceu e que precisa ser punido, para que aprenda. O Senhor corrige a quem ama, o Senhor não corrige a quem não ama. E com relação aos babilônios, o Senhor faz de maneira como que um julgamento de fato daquela nação, que é o que acontece, né? Depois os babilônios eles são derrotados pelos persas, que é um povo que Deus também usa agora para abençoar o povo de Israel. Né? O Senhor ele é Senhor sobre todos os povos, sobre todas as nações. Aqueles questionamentos de Abacuque sobre onde é que Deus está quando o mal está prevalecendo, eles não fazem sentido agora. Agora o profeta recobra o seu juízo. Agora o profeta percebe que não há porquê ele duvidar da bondade de Deus, da justiça de Deus e de que Deus continua controlando a história. Irmãos, períodos como esse em que nós estamos atravessando também são períodos muito propícios para aumentar a dúvida no nosso coração, para que a dúvida seja plantada no nosso coração. É sempre muito propício. Por quê? Porque quando vemos o mal prevalecer, grandes tragédias acontecerem, vidas de alguma forma inocentes do ponto de vista de que elas não cometeram crimes, né? Embora não haja nenhum inocente do ponto de vista de que diante de Deus todos nós somos pecadores, mas o fato é de que quando nós vemos crianças padecerem, quando vemos idosos, quando vemos coisas terríveis acontecerem, ficamos sempre perplexos. E é comum as pessoas fazerem esse tipo de questionamento, a tal ponto que até lideranças
né, evangélicas ou supostamente evangélicas têm falado isso nas redes sociais, nos YouTubes da vida, né? Dizendo, se o Senhor estivesse no controle do universo, será que, né, não existiria coronavírus? Poxa, mas será que é assim, por exemplo, que o profeta Abacuque reflete? Né? Será que é dessa maneira que a gente aprende da experiência de Abacuque? De maneira alguma. O que a gente percebe é que tudo aquilo que acontece, né, está debaixo da autoridade, da soberania do Senhor. E é por isso que ele fala de maneira bastante intensa e profunda, meus irmãos. Uma das orações mais corajosas de toda a Escritura, né? Quando ele diz, será que nós temos essa mesma coragem? Né? Quando nós cantamos com essa mesma sinceridade e dizemos, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da videira, né? Ainda que os campos não produzam, que a oliveira decepcione, né? O que é que vai acontecer conosco, né, durante esse período? Né? O que acontece? Ele já está aí adiantando o seguinte, de que é fato que quando os babilônios chegarem, vai acontecer que a gente vai entrar numa grande crise econômica maior ainda. Né? Simplesmente eles arrasarão a nossa terra, eles arrasarão a nossa economia, levarão nossa riqueza, eles arrasarão as nossas mulheres, as nossas crianças, os nossos idosos, eles destruirão o templo, eles arrasarão o reino, eles destruirão o Jerusalém, eles destruirão o reino de Judá. E é nesse contexto que ele diz, ainda que todas essas coisas terríveis aconteçam, daí ele aí começa a falar da economia da época, que era uma economia rural, né, agrícola, e de que ainda que haja simplesmente uma terra arrasada, né, simplesmente não haja nenhum ponto, né, nada material no qual a gente possa se agarrar com algum tipo de esperança. Porque muitas vezes é isso que fazemos. Quantas pessoas, por exemplo, nesse período de pandemia, pode estar se dando com os ombros e pensando, esse período, bem, eu estou muito bem porque eu tenho meu rendimento, continuo recebendo salário, estou muito bem, não está sendo um período de grande problema para mim. E aí a gente se agarra àquilo, a gente se agarra ao que tem, achando que a nossa segurança está nessas coisas poucas e passageiras. Né? O profeta ele está indo totalmente pelo lado contrário. O seu diálogo com o Senhor, mesmo com toda a sua sinceridade, ele foi bastante importante para que ele entendesse isso. Entendesse que, mesmo que todas essas coisas aconteçam, né, o Senhor, né, ele é aquele em quem ele de fato se alegra. Ele continuará, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. É nele em que reside a minha esperança. O Senhor Deus é a minha fortaleza, é nele em quem estou forte. Não é nas situações, não é na conjuntura, não é naquilo que eu vejo por vista. Né? Esse é o jeito, irmão, de andar por fé. Né? Quem anda por fé, anda confiante do Senhor, independente das circunstâncias. Ainda que as circunstâncias não doam, né? Ainda que as circunstâncias doam, melhor dizendo. Ele está falando de um período no qual eles irão sofrer muito, mas ainda assim ele consegue exultar é louvar, é louvar de uma maneira profunda, se alegrar de verdade diante de Deus, que é a verdadeira alegria dele. E aí ele diz, ele é que me faz firme como os pés às corças, né? Ele me faz pisar firme, ter firmeza, eu não caio porque o Senhor me sustenta. O profeta fala, e me faz andar nas alturas, né? O Senhor também acaba nos lembrando, com esse trecho final do profeta Abacuque, sobre o fim dos tempos, né? De que, de fato, na verdade, toda a nossa vida é, de fato, um vale de lágrimas, né? É, de fato, nós vivemos uma grande crise, que é a grande crise da queda e do pecado, mas que haverá um dia no qual nós poderemos, de fato, estar juntos com o Senhor, e o Senhor irá nos vingar de todos os nossos inimigos, né, da nossa história, nos irá vingar da morte, nos irá vingar do diabo, nos irá vingar do pecado, né, ele nos irá livrar de todos os nossos inimigos de fato. Né? Então esse trecho também nos aponta de alguma maneira para o fim dos tempos, para o reino do Senhor, que esse é o verdadeiro rei, né? Esse é o verdadeiro governante no qual a nossa esperança tem que estar. E é nele em quem a gente tem que confiar. Irmãos, 4 coisas, pelo menos, para a gente terminar, é que a gente aprende desse texto. A primeira é essa, de que nós vimos que o Senhor está no controle de todas as situações.
Ele estava no controle naquele período, ele estava no controle da história de Judá, ainda que para Abacuque parecesse que o Senhor estava alheio e diferente. Muitas vezes para nós também nós podemos pensar isso, que o Senhor nesse momento está silencioso, não está ouvindo nossas orações, mas Ele está. E Ele está sobretudo no controle da história. E todos irmãos, absolutamente todas as pessoas estão nas suas mãos. E Ele usa quem quer para fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que é o plano dele. E nós devemos nos consolar com isso, nos confortar como o profeta diz, que agora, depois daquilo que ele ouviu, ele pode esperar tranquilo a justiça vir sobre o povo que também o atacava. A segunda coisa que nós aprendemos e podemos aplicar na nossa vida hoje é de que só há dois tipos de pessoas no mundo, irmãos. Os justos que vivem pela fé e os ímpios que vivem pela sua própria força. É de fato os dois únicos tipos de gente, meus irmãos, que existem no mundo. Essa é a verdadeira divisão, entendeu? As pessoas não devem ser divididas por cor, por classe social, por cultura, por língua, mas simplesmente se elas são o que são ou o que não são em Cristo, se elas possuem fé ou não possuem fé no Cristo que é o Rei dos Reis. O justo, meu irmão, ele vive pela fé, ele não vive por vista nem confia na própria força. É isso que o Senhor lembra a Abacuque, e é isso que Abacuque declara no final. Sua oração final é uma grande declaração de fé, de que ele vai viver por fé, ele vai viver na confiança no Senhor e em fidelidade ao Senhor, em obediência ao Senhor como resposta ao fato do Senhor o ter escolhido, do Senhor ter amado a nação dele, a nação de Israel. Quantas vezes nós acabamos tomando decisões equivocadas exatamente porque não acabamos vivendo por fé? Porque muitas vezes acabamos confiando naquilo que é passageiro, que é transitório. Os babilônios confiavam naquilo que era passageiro e eles acabaram sendo derrotados depois. Eles não ficaram, mas aqueles que confiaram no Senhor, esses permaneceram. Esses não só permaneceram, a sua memória ao longo da história, como a eles é prometida a coroa da vida, é prometida a eles a ressurreição no fim dos tempos. Então só esses dois tipos de pessoa, irmãos, e que nós devemos aplicar hoje. Hoje é tempo da gente viver por fé. Terceira coisa é que nós não devemos desprezar talvez o meio de graça mais desprezado entre nós, irmãos, que é a oração. O livro do profeta Abacuque é uma grande peça de oração, é uma grande oração e sincera. Será que nós temos orado de fato? O grande pregador do século XVII, Jonathan Edwards, nas suas resoluções, ele coloca uma resolução que é muito impactante, que ele diz assim: eu resolvo orar de maneira que até o dia em que eu compreenda que de fato eu orei de verdade. Isso quer dizer, eu tenho que orar sem cessar. E quantas vezes nós negligenciamos a oração? Quantas vezes nós passamos por problemas e o que fazemos não é derramar nossa alma diante do Senhor? O que fazemos é buscar soluções de qualquer outro lugar, menos buscar a face de Deus. O que fazemos é passar por angústias e não buscar de Deus o consolo. O que o profeta Abacuque faz é exatamente o contrário do que muitas vezes costumamos fazer. É muito ruim, irmãos, sermos conhecidos de alguma maneira como pessoas que oram pouco. Em especial, irmãos, homens têm uma grande dificuldade, talvez, com disciplinas espirituais. Daí aí vai um encorajamento especial a homens, para que homens, por exemplo, encorajem os seus, a sua família, a sua esposa, seus filhos a buscarem a Deus em oração. Nós deveríamos, antes de tudo, antes de sermos, inclusive, ser conhecidos como pregadores da palavra, deveríamos desejar muito serem conhecidos como pessoas de oração. Irmãos, era o que os profetas eram antes de serem profetas. Eles, antes de tudo, eram grandes homens de oração. Os apóstolos eram grandes homens de oração. E é isso que nós deveríamos buscar nesse período. Ele foi bastante ousado, ele inclusive foi repreendido por conta disso, mas o fato é que o profeta Abacuque, ele derramou sua alma diante do Senhor. Ele não teve vergonhas. Irmão, não desperdice o seu quarto, o seu jardim secreto, não desperdice as horas de devoção ao Senhor, de devoção pessoal.
né? Não se vale apenas das orações feitas em público, das orações feitas em família, que devem ser feitas, mas a principal oração que deve ser feita, irmão, são as nossas orações, nós individuais, nós e o Senhor, dentro do nosso quarto em secreto, o Senhor nos ouvindo, e nós derramando a nossa alma diante dele. Aí, aquilo que poderia ser murmuração no ouvido de outros se torna lamento diante do Senhor, derramando a nossa alma para que Ele nos cure. Irmãos, oração inclusive é um ato de fé. É muito fácil, de fato, nós posarmos de alguma maneira de piedoso, mas é exatamente no íntimo do nosso quarto, no íntimo da nossa devoção pessoal, que expressamos se de fato temos fé no Senhor ou não. Então não desperdice de maneira alguma. Esse é um período muito propício, um período de crise, de nós nos achegarmos a Deus em oração e nunca mais nos apartarmos. De que a oração seja, irmãos, a nossa atividade devocional preferida junto com a leitura da palavra. E por último, para nós fecharmos, lembrar que a cura de Deus para nós muitas vezes não é necessariamente Ele nos retirar do mal, não nos fazer sofrer o mal que nos sobrevém. Irmãos, nós sabemos que a pandemia não necessariamente, nós não podemos cravar nada. Se ela é um juízo de Deus, seja o que for, nós não sabemos, nós não podemos dizer, temos que ter muito cuidado com essas coisas, antes de sentenciar que é um juízo de Deus, com relação a algum país, a sociedade. O que importa de fato é que muitas vezes o Senhor fará sofrer, inclusive os justos, inclusive aqueles que são chamados seus filhos. Sim, e que muitas vezes o consolo, a cura, não virá necessariamente não nos fazendo passar pela doença, passar pela crise, mas o fato de sabermos que estamos com Ele e de que Ele ser a nossa força é o que nos basta. O profeta Abacuque lembra aquilo que o apóstolo Paulo diz, quando ele lembra que o Senhor diz a ele, que a minha graça te basta. O que é necessário para nós, irmãos? Abacuque lembra aqui, no final da sua oração, de que não importa se ele perde todas as coisas, o fato dele ter o Senhor é razão da sua alegria, é razão da sua exultação, porque o Senhor é a fortaleza dele, não é outra coisa. Então, talvez, muitas vezes, irmãos, a nossa cura não venha necessariamente como de fato aquilo que a gente espera, como nos livrar do sofrimento, mas vem exatamente o Senhor nos consolando, aquecendo o nosso coração com a sua presença, e ela mesma vai nos bastar. Então que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações, que nós possamos ser consolados por Jesus Cristo, que é o nosso pastor e mestre, que é aquele por meio do qual nós vivemos, e em quem nós esperamos. Que o Senhor abençoe a todos. Vamos orar novamente para agradecer ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor fala conosco por meio do profeta e nos ensina, Senhor, para que possamos sim também orar como profeta e dizer que, ainda que todas as coisas, Deus, que julgamos importantes, elas nos faltem, o fato de termos o Senhor, de termos comunhão contigo, nos basta. É a razão maior da nossa alegria, Pai. Nos ajuda, Deus, nos ajuda na nossa pequena fé, nos ajuda, Deus, na nossa indisciplina. Pai, visita, Deus, o teu povo nesse momento. No nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém.